Vamos para as informações. Antes de mais nada, quero deixar aqui minha nota de repúdio. Bruno Henrique fora da seleção da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Os dois atacantes que entraram. John Ares, até aí tudo bem, porque novamente fez uma grande partida com a camisa do Fluminense, fez um golaço de falta, e o Harry Kane entrou também. Com todo respeito à FIFA ou a quem escolheu essa seleção, o Bruno Henrique não está nessa seleção é um absurdo para mim. Ele, em 36 minutos em campo, ele fez um gol extremamente importante, deu uma assistência e jogou muita bola contra o Chelsea. Não foi contra um time qualquer, foi o Chelsea, um dos maiores clubes da Europa. Então, acho que o Bruno Henrique deveria estar. E minha nota de repúdio é a mesma da primeira rodada, porque na ocasião o John Ares também não entrou. E eu fiquei assim, que isso, cara? John Ares joga vôlei, porque o John Ares na primeira rodada do jogo do Fluminense contra o Borussia jogou muita bola. E agora o Bruno Henrique não entrou. Ainda sobre esse jogo do Flamengo contra o Chelsea, uma curiosidade. Eu li no site do Coluna do Fla. Durante o confronto entre Flamengo e Chelsea, 3 jogadores do Flamengo ultrapassaram a marca de 10 quilômetros percorridos na partida. Jorginho, Pulgar e Ayrton Lucas. No lado do time inglês, Malo Gusto foi o jogador que mais correu. O top 5, o Jorginho percorreu 10 km e 820 metros, o Eric Pulgar 10 km e 68 metros, Ayrton Lucas 10 km e 12 metros, Malo Gusto 9 km e 978 metros e Gonzalo Plata 9 km e 849 metros. Além dos jogadores estarem percorrendo uma distância que chama atenção, eles também estão fazendo aquilo que a gente diz no futebol, que é correr certo. Então, quando corre certo, você cansa bem menos, isso sem sombra de dúvidas. Eu pego o exemplo do time do Tite, que eu acho que corria muito, mas de uma maneira bem errada. Já o time com o Felipe Luiz corre de uma maneira extremamente certa. Vamos para o assunto De La Cruz já, galera. É o seguinte, hoje pela manhã, o Flamengo emitiu uma nota oficial sobre De La Cruz. Abre aspas. Após reiniciar os trabalhos em campo, o meia-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exame de imagem realizado no último domingo não identificou nova lesão no local. Nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo. Beleza, depois dessa nota oficial do Flamengo, o jornal o Globo publicou a seguinte informação. De La Cruz volta a sentir dores no Flamengo e está fora do Mundial. Retorno em fases finais é visto como muito improvável e recuperação é delicada. Beleza. Aí, logo depois, o Flamengo emitiu uma outra nota sobre o De La Cruz. Esclarecimento. Diante de informações divulgadas por alguns veículos, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não é correta a notícia de que o meia-campista De La Cruz estaria fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse dado não consta em nenhum boletim oficial divulgado pelo clube e não condiz com a realidade. A participação do atleta na competição seguirá condicionada à evolução do seu quadro, além da sequência do Flamengo no torneio. Beleza. Eu soube de bastidores dessa situação. O que aconteceu? Após a notícia publicada pelo jornal o Globo, o De La Cruz, entre aspas, nos bastidores, eu vou botar entre aspas porque foi a palavra utilizada por uma pessoa do Flamengo, ficou revoltado com essa situação. Como assim? Estou fora da Copa do Mundo de Clubes? E por quê? Não que ele tenha algo contra o jornal o Globo, mas ele não gostou de ler isso. Além disso, a pessoa me disse que o De La Cruz sentiu muito golpe pelo fato de estar novamente com dores no local. Ficou triste porque ele é guerreiro, está fazendo tudo para jogar aqui nos Estados Unidos. Vinha na sua melhor sequência no Flamengo e teve esse problema. Atingiu demais o jogador, atingiu em cheio. Voltou para o campo e 2 dias deu uma regredida pequena, mas não é nada que seja irreversível. Então, o De La Cruz está muito chateado com toda essa situação. O Flamengo, entendendo o lado do jogador, emitiu essa nota para desmentir que ele está fora da Copa do Mundo de Clubes, por ter dito internamente para o próprio jogador que depende também da recuperação dia após dia. Então, é uma situação que envolve também o lado psicológico do atleta. Eu duvido que ele esteja feliz com essa situação. Eu duvido que ele não queira estar atuando nessa competição, que é uma competição que está dando visibilidade a muitos jogadores. E é óbvio que ele quer estar fazendo aquilo que ele ama fazer, que é a profissão dele, que é jogar futebol.
E ele não entra em campo desde o dia 10 de maio, gente. Há mais de um mês fora, bota aí 43 dias já fora. E vai bater 45, porque ele não vai entrar em campo amanhã contra o Los Angeles. Então, assim, uma situação que o jogador está triste, o departamento médico do Flamengo está fazendo tudo o que pode para deixar esse jogador à disposição, mas lembrando, é um jogador que chegou ao Flamengo já com histórico de problemas físicos que chamava a atenção. Tanto é que na ocasião muita gente questionou se a negociação foi boa ou não para o Flamengo, pagando uma multa rescisória à vista de 18 milhões de dólares na época, cerca de 85 milhões de reais. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Na ocasião, eu elogiei a contratação, então não vou ficar aqui dizendo, foi uma contratação ruim. Infelizmente, até o momento, o custo-benefício não está valendo a pena para o Flamengo. Será que tem jeito? Só o tempo dirá. Torcer para ele voltar a campo o mais rápido possível e que ele possa desempenhar bem. Galera, sobre o jogo dessa terça-feira, o Flamengo, os jogadores de linha jogaram todo de branco, uniforme todo branco, camisa branca, short branco, meião branco, tá? E o goleiro Rossi, ou Matheus Cunha, caso ele entre, de rosa, todo de rosa. E aí aqueles que não gostam de ver o Flamengo jogar de branco, nesse momento estão batendo cabeça, desesperados. Gente, eu assim, independentemente da cor do uniforme, acho que o Flamengo entra em campo amanhã muito favorito. E também não importa o time que vai a campo. Por que eu estou falando isso? Porque aí vai meu questionamento para vocês. Qual time o Felipe Luiz tem que escalar nessa terça-feira? Lembrando, o Flamengo já está classificado às oitavas de final em primeiro. O Flamengo tem 4 jogadores que estão pendurados, não podem levar cartão amarelo, senão ficam fora das oitavas. Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Além disso, tem jogadores que a gente sabe que tem que ter um cuidado maior com a parte física. Arrascaeta, por exemplo. Eu botaria o Alexandre para jogar, para dar ritmo de jogo a ele, lembrando que ele foi reserva nos 2 últimos jogos, Ayrton Lucas que jogou. Botaria o Varela na lateral direita para dar ritmo de jogo. Voltaria com o Léo Ortiz para ele não perder ritmo de jogo. Botaria o Michael, botaria o Cebolinha, o próprio Juninho, ali no meio do jogo. Enfim, o Felipe Luiz ele tem um bom elenco para pensar na melhor estratégia possível para esse duelo com o time da MLS. E para finalizarmos o nosso vídeo, uma boa notícia envolvendo o Varela, inclusive. Vocês vão se recordar que nos últimos dias eu disse que o José Boto iria se reunir com o empresário do Varela, que é o mesmo do Enzo Fernandes, meia do Chelsea. E lá na Filadélfia mesmo, o José Boto se reuniu. Então, só trazendo essa atualização, tudo fechado, tá? Agora é só assinar literalmente o documento. Isso será feito após o retorno ao Rio de Janeiro e o novo vínculo do Varela vai ser até dezembro de 2027. Particularmente, eu acho extremamente importante essa renovação de contrato, porque caso o Wesley seja de fato vendido, o Varela tem capacidade e condições de assumir a titularidade na lateral direita, já mostrou isso. E é um jogador extremamente barato, eu falo isso barato porque o salário dele não é alto, tá? Não é alto, podem acreditar nisso. E é um jogador que entrega dentro e fora de campo. O Felipe Luiz é apaixonado por Varela, pela forma que ele se entrega no dia a dia no clube. O próprio Felipe Luiz já fez vários elogios ao Varela, que se todo jogador fosse igual ao Varela, o Flamengo com certeza ganharia muitos títulos. Então, é isso, galera. Essas são as informações de momento. Daqui a pouco tem jogo do Botafogo. Vamos ver se o Botafogo consegue essa classificação também. Tamo junto, abraço e fui! Preciso falar agora sobre o Flamengo com um desfalque que pode ser até o fim do Mundial. De La Cruz está se recuperando de um problema no joelho direito e foi treinar, mas voltou a sentir dores e está descartado da partida contra o Los Angeles FC nessa terça-feira. Circulou-se, inclusive, nessa segunda notícia de que ele não jogaria mais o Super Mundial. O próprio Flamengo veio a público para assegurar que essa hipótese não foi debatida por enquanto. O Flamengo vai entender passo a passo a evolução do atleta para saber quando ele terá condição, mas o que está muito claro é que não vai se forçar a barra até para evitar o risco de uma lesão um pouco mais séria. Existe a chance real de o Flamengo não poder contar com o meio-campista uruguaio, até porque o Fla tem a terceira partida garantida contra o Inter Miami e também a presença nas oitavas. A partir daí vai depender do desempenho do Flamengo nos mata-matas. Só para completar sobre o rubro-negro, contar que José Boto, nos Estados Unidos, acertou a renovação do contrato do lateral direito Varela. Ele se encontrou com o empresário do uruguaio e esse novo vínculo está acertado até dezembro de 2027. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, é claro.
que treinou no domingo, se reapresentou no domingo, iniciou a preparação para o jogo contra o Los Angeles FC nessa terça-feira, 10 horas da noite, horário de Brasília, tá? Jogo que o Flamengo vai apenas cumprir tabela, porque já está classificado, inclusive na primeira colocação para as oitavas de final, e agora aguarda o adversário. Tá entre Benfica, Boca com chances remotas, mas tem, e Bayern de Munique. Eu, particularmente, estou torcendo para o Benfica, ainda mais com a chance pouco provável do Boca se classificar. Eu não quero pegar o Bayern de jeito nenhum. Mas, enfim, cada um com sua opinião, eu prefiro pegar o Benfica. E o Flamengo iniciou essa preparação com algumas ausências no campo. Gerson, De La Cruz e Ayrton Lucas. Mas antes de eu dar continuidade, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para geral assistir ao canal e assim a gente conseguir bater a meta estabelecida de 400 mil inscritos. Dando continuidade aqui à informação, pois é, Gerson, De La Cruz e Ayrton Lucas não foram a campo nessa reapresentação do Flamengo, controle de carga, segundo o clube, mas o De La Cruz é um jogador que preocupa sim, gente. Estamos falando de um jogador que a todo momento parece que vai voltar e não volta. Inclusive, no último jogo, Felipe Luiz disse que todos os jogadores estavam à disposição. De La Cruz nem relacionado foi. Será que nessa terça ele será relacionado para pegar o Los Angeles FC? Vamos acompanhar na atividade dessa segunda-feira se a gente vai ter novidades. Mas sobre esse jogo de terça, eu sou a favor de, não de totalmente reserva, botar Matheus Cunha no gol, não sou a favor disso. Mas óbvio que os jogadores que estão pendurados, eles precisam ser preservados, porque o Flamengo não pode correr risco de perder jogador importante nas oitavas de final. Pulgar está pendurado, Gerson está pendurado, Plata pendurado e Bruno Henrique pendurado. Esses 4 jogadores. Então, eu não botaria esses 4 em campo de jeito algum e mandaria eles ficarem no banco calados, para não levarem cartão amarelo no banco também. Mas a informação mais importante no vídeo de agora, gente, é sobre BAP, presidente do Flamengo, porque ele resolveu falar em entrevista a jornalistas presentes lá nos Estados Unidos, dando os devidos créditos. O presidente BAP falou sobre muito assunto, nossa, e sempre que ele fala, ele dá boas declarações. Falou sobre a construção do estádio próprio, citou o Corinthians como exemplo negativo do que o Flamengo não tem que fazer para não dar um passo maior que a perna. Falou sobre o Wesley, tá? E uma declaração dele me chamou a atenção. Não temos que vender almoço para pagar o jantar, sobre venda de Wesley. Falou sobre internacionalização da marca, e eu entendi como uma indireta para a antiga gestão, e a gente vai explicar o porquê. Então tem muita coisa para a gente abordar nessa entrevista. Eu vou começar falando da construção do estádio próprio, algo que não caiu no esquecimento, mas a gente pouco tem falado aí nos últimos dias. E o BAP disse o seguinte, abre aspas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, dinheiro da premiação para ser usado na construção do estádio próprio. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos, é um projeto. Minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo CT. Demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho Maracanã por 19 anos. Eu tenho 19 anos para fazer isso. Temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e mais clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão. Os estudos demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito e nem no preço que foi comentado. Tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares, e a conclusão é que infelizmente vai demorar mais tempo e mais dinheiro do que foi colocado naquela época. Infelizmente é a vida como ela é. Se isso comprometer a performance do Flamengo, nós não vamos fazer. Vamos pegar o caso do Corinthians. Em 2012 foi campeão da Libertadores e do Mundial. Meus amigos corintianos diziam, daqui a 2 anos vamos ter o estádio e vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá? Aprender com a experiência da gente é inteligente. Aprender com os outros é sabedoria. Então, olha o BAP, sempre com boas declarações. E nessa entrevista, eu acho que ele está certo, tá? Não adianta você construir um estádio próprio e, consequentemente, colocar sua saúde financeira em risco. O grande questionamento é por que a antiga gestão
prometeu algo tão rápido em 2029, custando, entre aspas, pouco, segundo o BAP, sendo que isso não seria cumprido. Das duas, uma. Ou não seria cumprido, ou o Flamengo iria se tornar SAF, que a gente sabe que era desejo de algumas pessoas no passado recente. E nessa entrevista para os jornalistas, o BAP também falou sobre o Wesley, a venda de Wesley. E ele disse o seguinte: já era uma conversa que havia acontecido há algum tempo. É um namoro que pode evoluir, pode dar um casamento ou não. O que acontece é que temos uma situação mais robusta hoje. Não temos que vender o almoço para pagar o jantar. Não vamos fazer nenhuma transação que não seja muito boa para o clube. Isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas a nossa intenção não é vender o atleta, no caso o Wesley. O Flamengo não é banco. A ideia é ganhar tudo, não perder as oportunidades que você tem de fazer transações que sejam boas para o clube e para o atleta, e trazem mais atletas que reforcem ainda mais o elenco. É um jogo de xadrez, não é só vou vender o jogador se me pagarem mais. Eu consigo repor? Tenho possibilidade de repor? Tem todo um trabalho de médio e longo prazo que a gente tem feito, que quando elogio o elenco do Flamengo, é um trabalho de muito tempo, não de agora. Rapaz, então assim, o BAP ele é contra a venda do Wesley nesse momento. Com outras palavras, ele está vetando a venda do Wesley nesse momento, porque ele entende que hoje o Flamengo não precisa vender, a não ser que seja uma proposta, financeiramente falando, boa, muito boa para o Flamengo. E essa proposta muito boa para o Flamengo seria de 30 milhões de euros, segundo José Boto, dirigente do Flamengo, em uma entrevista para a imprensa italiana. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, tá, gente? Se chegar uma proposta de 30 milhões de euros para o Wesley, eu sei que o Wesley é bom, muito bom jogador, é jogador de uma posição que tá difícil de encontrar no mercado mundial, mas 30 milhões de euros no Wesley hoje seria uma baita venda. Estamos falando de um jogador, eu vou até ver a idade dele, porque embora seja jovem, mas ele não é tão jovem assim. Wesley, o gol Flamengo. A ponto de, por exemplo, Estevão, ele tá com 21 anos, cara. Ele tá no limite ali mesmo dos clubes europeus investirem bem alto para contratá-lo. Então, 30 milhões de euros hoje dá, quase 200 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Seria uma baita venda se o Flamengo concretizasse esse valor. É a minha opinião. Mas o BAP está vetando algo que não seja bom para o clube. E o que é bom para o clube? 30 milhões de euros. Quero a opinião de vocês. O BAP está certo em falar isso? Eu acho que ele está extremamente certo. O recado que ele passa para o mercado é o seguinte. O BAP é malandro, tá? Ele fez isso aí, eu tenho certeza que o recado que ele passou para o mercado é: não adianta vir com miséria para tirar jogador do Flamengo, porque não vai rolar. Ou vem pensando alto, tentando tirar o jogador, ou nem vem. Pelo menos esse é o recado que parece que ele deu. Para finalizar, a outra declaração dele boa aqui, sobre a internacionalização da marca do Flamengo nesse Mundial. E ele deu uma boa declaração, ele diz o seguinte: a internacionalização da marca é isso. Você vem jogar o Mundial, joga bem, e o mundo inteiro sabe quem é. Agora todos sabem quem é o clube com a maior torcida do planeta, o Clube de Regatas do Flamengo. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, acho legal você fazer uma pré-temporada em Orlando, como foi feito nos 2 últimos anos do Flamengo. Acho legal uma vez. 2 vezes consecutivas, sou contra, ainda mais gastando o próprio bolso, que foi o que aconteceu esse ano com o Flamengo. Porque a nova gestão assumiu, o acordo já estava feito, e se o Flamengo rompesse o acordo com a empresa que estava organizando, teria que pagar uma multa rescisória à empresa, multa essa que o Flamengo avaliou que não valeria a pena pagar. Então, assim, eu acho que isso de fato é a internacionalização da marca. É a forma como o mundo inteiro olha hoje para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, que venceu o PSG, para o Palmeiras. Ou vocês acham que o Felipe Luiz agora não está ganhando mais destaque na imprensa internacional? Óbvio que está. O próprio Abel Ferreira, o Renato Paiva, são treinadores estrangeiros, mas que não tinham tanta mídia, digamos assim, no mercado internacional. O próprio Renato Gaúcho, cara, tá chamando a atenção. O John Arias, agora, colombiano, tá jogando muita bola com a camisa do Fluminense. Eu gostei da declaração do BAP, pelo menos ele foi sincero. E repito, sempre que o BAP dá uma entrevista assim, boas declarações são dadas pelo presidente do Flamengo.